Um dos jogos que sofreu inúmeras mutações no decorrer da história. Essa é a dama. Olá, meus queridos amantes das artes. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos falar dos conceitos históricos e pedagógicos do jogo de damas. Primeiramente, vamos se ater aos conceitos históricos e estabelecer uma cronologia do desenvolvimento do tabuleiro até os dias de hoje, ou seja, da forma como nós conhecemos o tabuleiro de damas. A dama, como nós conhecemos, sofreu essa série de mutações a partir de jogos que foram desenvolvidos na região oeste da África, no norte, noroeste da África mais especificamente, em que se jogava numa espécie de tabuleiro riscado na areia, se utilizando de conchas ou de sementes, enfim, do que tinha disponível no momento. Isso nós estamos falando em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, ok? Esta mecânica de jogo, ela sai dessa versão mais rupestre e chega na conformação de tabuleiros a partir de 3.000, 2.500 antes de Cristo no Antigo Egito. Então, nós podemos dizer que os primeiros tabuleiros de dama nascem no Egito, né? Muito diferente da forma do tabuleiro que a gente conhece hoje, ok? Ele nessa época é chamado de jogo das 9 linhas, tá? Foi jogado, foi muito difundido e com uma característica muito interessante. Ele não nasce como jogo, ele nasce como um mecanismo de instrumento de adivinhação. Então, novamente, nós temos um item que é desenvolvido com um conceito religioso, certo? E que acaba evoluindo para uma mecânica de jogo da forma como a gente conhece hoje. Uma coisa importante a ser frisada em relação a isso é que ele, conforme ele foi passando o tempo, ele foi se expandindo, né? Então, por exemplo, ele sai do Egito e chega na Grécia, tá? Na Grécia ele recebe um novo nome e recebe também uma nova conformação de tabuleiro. Esse novo nome, mais para frente nós vamos até falar sobre ele, é o Peteia, ok? Dali ele chega no mundo árabe e no mundo árabe ele vai ter a sua conformação no mais próximo do que a gente vai conhecer como a base da dama, que é o Alquerque, Erquiet. O Alquerque ele tinha uma conformação de tabuleiro muito diferente do que a gente conhece hoje da dama, tá? Eu vou deixar para vocês aqui uma imagem de como era um tabuleiro de Alquerque. Quem viu os vídeos anteriores vai fazer invariavelmente uma comparação, né, com o Fanorona, que nós já falamos aqui no canal. Então, vocês vão perceber que o tabuleiro ele vai evoluindo no decorrer das suas ações. O Alquerque, como eu já disse antes, ele acaba sendo uma derivação. Então eles unem uma mecânica de jogo, que é a mecânica do 9 linhas egípcio, com um tabuleiro parecido com o do Fanorona,
que é a mecânica de absorção de peças, mesmo sendo jogos de caça, são mecânicas de absorção diferentes. Muito bem. O que acontece? Esse jogo ele acaba chegando junto com as invasões árabes na Europa, né? Um pouquinho antes também já tinha se tido acesso de uma forma representativa desse jogo dentro da Europa. E apenas no século XIV é que na França eles atrelam a mecânica de jogo da dama ao tabuleiro do xadrez. Tá? Então, até então, a dama, que não tinha esse nome, ela vai ser jogada num tabuleiro que lembra o tabuleiro do Alquerque, que vai ser com essa conformação. Então, novamente, na imagem aqui eu vou mostrar para vocês um tabuleiro, como vocês estão vendo, ele é um tabuleiro que é bem diferente desse conceito que a gente tem do tradicional, do tabuleiro de xadrez, ok? Mas com uma mecânica de absorção similar ao que a gente conhece da dama hoje. Muito bem. Então, a partir do século XIV, nós colocamos ele dentro do tabuleiro do xadrez, que é uma matriz 8x8, mas existem algumas variações. Tá? Existem a dama polonesa, a dama russa, e o que faz de variações nesse sentido? São, primeiro, o número de casas do tabuleiro. Existem tabuleiros que são 10x10, existem tabuleiros 9x9, e assim sucessivamente. A mecânica também de absorção das peças, que nem no caso da dama tradicional, nós sabemos que nós podemos voltar para trás para absorver uma peça que esteja numa posição quando eu estou fazendo uma sequência de absorções. Em alguns casos não é possível. Tá? Existe uma variação turca em que as peças não se movimentam na diagonal, e sim na ortogonal, ou seja, em linha reta, para a direita, para a esquerda, né? Para frente, para trás. Então, não é uma questão... não é um jogo que tem uma dinâmica única, tá? Isso vale a pena para quem tiver interesse, dar uma pesquisadinha aí. Na internet você vai encontrar uma série de postagens sobre esse assunto em particular. Mas o conceito histórico, então, da evolução, desde um tabuleiro descrito na areia, né, desenhado na areia, até o tabuleiro que nós aqui no Ocidente conhecemos de melhor, que é o tabuleiro de xadrez, passou por toda essa evolução. Tá? Bom, é importante também dizer que, além dessa bagagem histórica fantástica que o jogo tem, ele é um jogo que tem uma função muito importante em termos de conceitos pedagógicos. Né? Então, o que nós podemos extrair de um jogo de caça com uma idade tão avançada que pode ser aplicado no desenvolvimento dos nossos pequenos? Então vamos lá. A forma como se joga, tá? Ela, por mais que não se queira, ela desenvolve características como o raciocínio, né? A parte de cálculo, tá? Que mais que nós podemos citar? A questão do imaginativo, previsionamento, tentar pensar para frente quais são as jogadas que podem acontecer, né? A situação de causa e efeito. E lembrem-se que todas essas ações, elas estão concentradas num pequeno tabuleiro. Né? Nós estamos aqui com o tabuleiro, as peças aqui meio bagunçadinhas, mas vamos num pequeno tabuleiro. Beleza? Só que, o que é interessante? Nós temos que levar em consideração que as ações que se desenvolvem neste tabuleiro, elas se refletem no cotidiano, no dia a dia, na vida da criança. Tá? Então nós temos um desenvolvimento do jogador, na questão do raciocínio lógico, da estratégia, concentração, tá?
É muito importante isso, concentração. E talvez um dos itens de mais contundência que nós podemos encontrar nesse tipo de jogo, que é o desenvolvimento da autoconfiança da criança. Tá? A partir do momento que ela aprende a regra, que ela começa a jogar e que ela se torna competitiva, lembrando que assim, eu não sou completamente a favor da questão da competitividade, mas entendam que existem diferenças entre competitividade sadia e a competitividade alucinada que a gente encontra hoje no nosso mundo. A competitividade sadia, no meu entender, é exatamente isso. É fazer com que a criança ela entenda que é importante saber ganhar, mas também que é importante saber perder. Lembre-se que a nossa vida é feita dessa forma, né? Nós temos que aprender a aceitar quando nós não formos os melhores, quando aquele emprego que nós tantos almejávamos não foi alcançado, certo? E que isso não destrua a nossa moral a ponto de entregarmos os pontos. É nesse sentido que eu falo que a autoconfiança e a competitividade nos prepara. Então nós temos que estar preparados para ganhar, mas nós temos que estar preparados para perder. Ok? Então, a questão do raciocínio. Uma outra coisa bacana que eu acho que tem na dama é a questão de você organizar vários elementos. Lembre-se que não é uma peça isolada, são várias peças que você vai manipulando no decorrer do jogo. Então, a partir disso, você pode criar um conceito de estratégia, organizar, né? A partir do quê? Da imaginar situações dentro de um âmbito de tabuleiro. Tá bom? Com o decorrer do tempo, a criança também passa a conseguir prever as consequências dos seus atos. Tá? Então ela pensa, se eu movimentar a peça aqui, o que, que vai acontecer? Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Da mesma forma, fazendo uma analogia à nossa vida, à vida real, o cotidiano da vida real, a criança começa a ter esse conceito de previsão para o seu dia a dia. Não vou pegar na panela porque ela está quente, isso vai gerar uma queimadura, vai me machucar. Então, auxilia. Lembre-se, nós não estamos dizendo aqui que isso é uma receita pronta. Tá? A ideia é exatamente você trabalhar os conceitos do cotidiano da criança a partir dos jogos de tabuleiro. Tá bom? Precisa-se ainda da orientação? É claro que precisa. Mais do que nunca. Precisa-se da orientação dos pais, dos professores, daqueles que educam. Mas isto é apresentado como ferramentas em que você ensina esse tipo de mecânica sem estar impondo, sem estar exigindo, sem estar cobrando. Ela aprende de uma forma lúdica. Então, e nos conceitos, do que eu chamaria de conceitos éticos da criança, isso ajuda a desenvolver características, novamente, como o autocontrole, a paciência, porque ela tem que ter a paciência para analisar, a perseverança, afinal de contas, quando ela está numa situação de quase perda ou perda iminente, a perseverança pode fazer a mudança do jogo. Tá? O respeito, afinal de contas, eu vou desenvolver o respeito com o meu oponente e vice-versa. E a pessoa, no caso a criança, começa a entender que se ela tratar com respeito os próximos, ela também será respeitada. Tá bom? Uma outra característica que eu acho que é importante, e aí não é só na dama, mas nos jogos de tabuleiro em geral,
é o desenvolvimento da modéstia. Eu sei que muita gente acha isso meio loucura, mas a grande verdade é isso. A criança que tem a modéstia, que ela entende que o ganhar não faz dela muito mais especial, mas sim como ela lida com a vitória é que faz, né? E por último, mas não menos importante, eu acredito que o conceito de honestidade. A gente aprende nos jogos a jogar de forma limpa, sabe? Então, isso se reflete no dia a dia. Isso ajuda no dia a dia. Então, novamente, os conceitos de jogos, eles têm essas características, como eu disse lá atrás, quando a gente começou o canal aqui, de apresentarem conceitos pedagógicos de uma forma muito lúdica. E aqui nós estamos, a cada vídeo, apresentando essas características de uma forma bem simplista. A nossa linguagem não é uma linguagem técnica, a nossa linguagem não tem um embasamento técnico, aquela coisa que eu deixo claro, não deixa de ser importante, mas a ideia nossa é apresentar isso de uma forma como eu entendo, como pai, fica fácil de entender. Tá? Então, já pedi algumas vezes, vou pedir novamente desculpa aos profissionais da área se eu estiver falando alguma besteira aqui, mas a ideia é assim, é uma conversa informal, uma reunião de pais, o que eu estou tendo dificuldade, como é que não tá, como é que acontece, e nessa a gente troca receitas, certo? Eu vou pedir para vocês que essa semana, se possível, comentem qual jogo que vocês na infância tiveram que representou algo importante para vocês. Foi o xadrez? Foi a dama? Foi o ludo? Me deem aí uma sugestão de que jogo que foi importante para vocês, que lembra da infância, remete à infância. Me diga com quem vocês jogavam e que diferença isso fez no entender de vocês. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Na semana que vem vamos novamente na terça com regras de jogos e na sexta com o nosso conceito de histórico e pedagógico. Tá bom? Não vou contar para vocês qual é o próximo jogo para fazer uma surpresinha, mas com certeza vai ser bem bacana. Tá bom? Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, peço gentilmente que vocês deixem seu like. Isso é importante para a ascensão do canal, para que um número maior de pessoas tenha acesso. Se puderem, quem não for inscrito, se inscreva, tá? E compartilhem o canal, compartilhem um link. A gente sabe que é difícil um canal angariar um número maior de seguidores simplesmente fazendo o trabalho de vídeos propriamente dito. O importante é o boca a boca, é o que você expor para o seu amigo, para sua amiga, para o seu colega, né? Que, poxa, aquele canal lá é bacana, tem umas informações legais, tá? Tudo isso pensando no bem-estar dos nossos filhos. Tá ok? Então, meus queridos, por hoje é só e nos vemos semana que vem. Até!